E aí galera do canal Estudante, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de MagFlu. Na aula de hoje a gente vai falar sobre linha de corrente. Lembrando que na última aula a gente já falou sobre campo vetorial, que é essa expressão aqui, é um exemplo de campo vetorial, e já falamos também sobre equação da trajetória trabalhando com o conceito de campo vetorial. Na aula de hoje a gente vai definir o que é linha de corrente, depois a gente vai fazer esse exercício aqui, que é encontrar a linha de corrente para esse campo, dada uma condição. E basicamente é isso, certo? Então vamos começar tentando entender o conceito de linha de corrente. Vamos lá. A gente vai pegar o sistema cartesiano YX. Então aqui está o sistema cartesiano YX, certo? Imagine, por exemplo, que eu tenha infinitas partículas. Eu vou desenhar algumas partículas aqui para que você entenda o conceito. Então eu tenho essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas. Imagine que essa partícula aqui, essa primeira partícula tem a velocidade para cá, velocidade v. Essa outra partícula tem a velocidade para cá, velocidade v. Essa outra tem a velocidade v. Essa outra tem a velocidade também v. Essa tem a velocidade v. E essa tem a velocidade v. Ah, é a mesma velocidade necessariamente? Não. Essa daqui pode ser a velocidade v1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então eu tenho uma partícula aqui com velocidade 1, aqui a partícula com velocidade 2, aqui a 3, aqui a 4, aqui a 5, aqui a 6. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma curva, e a essa curva eu vou chamar de linha de corrente, depois a gente vai entender por quê. Então eu vou traçar uma curva que tem a propriedade de ser paralela. Você vai entender, paralela a todos os vetores de velocidade. Então olha que curva interessante essa que eu vou desenhar aqui para vocês. Só um exemplo, aqui deveria ser paralelo. Então aqui. Então essa curva, por exemplo, é uma curva complexa. Na prática seria difícil da gente ver isso, mas isso aqui é o que a gente chama de linha de corrente. Então o que é linha de corrente? Que é a nossa aula de hoje. Linha de corrente é o seguinte. É uma curva que, para todas as partículas que pertencem a essa curva de um dado escoamento, as velocidades das partículas são paralelas à curva. O que não seria uma linha de corrente para você entender a oposição? Se eu tivesse uma partícula aqui de fluido, então tem infinitas partículas, eu representei só algumas. Imagine que essa partícula verde tivesse uma velocidade para cá. Essa partícula tivesse a velocidade V7. Então isso daqui não seria mais uma linha de corrente. Por quê? Qual que é a ideia de linha de corrente? Linha de corrente, todas as velocidades precisam ser paralelas à linha de corrente. Então paralelo, lembrando que paralelo é que possui a mesma direção. Isso aqui é paralelo, coisas paralelas. Então veja, nesse ponto o vetor velocidade é paralelo à linha de corrente. Nesse ponto o vetor velocidade é paralelo à linha de corrente. Neste ponto a mesma coisa, neste ponto a mesma coisa, neste ponto a mesma coisa e nesse ponto a mesma coisa. Então, linha de corrente é o que caracteriza um conjunto de partículas tal que a velocidade de todas essas partículas seja tangente à curva que é a linha de corrente. Então, linha de corrente, todos os pontos que pertencem a ela têm velocidade cuja direção é paralela à linha de corrente em cada ponto. Então veja aqui o que a gente pode escrever. Definição. Linha de corrente, LC, é uma curva, veja que é uma curva que no instante t0, em um dado instante, então aqui isso é importante. Quando a gente for olhar a velocidade de cada ponto do escoamento, a gente vai tirar uma foto. Então vai ser algo que não muda. A partir dessa foto a gente traça a linha de corrente, por isso no instante t0. Então, a linha de corrente é uma curva que, no instante t0, é tangente, que é sinônimo de paralelo, à direção do escoamento em cada ponto. Tangente ou paralelo, tangente ou paralelo, tangente ou paralelo. Essa é a definição conceitual de linha de corrente. Agora, a gente vai definir isso de forma matemática para a gente conseguir resolver os exercícios usuais, desse tipo de conteúdo. Então, a equação da linha de corrente é a seguinte. Vou escrever aqui em cima para a gente usar depois. Então, a equação da linha de corrente é a seguinte. U dividido por V é igual
a dx dividido por dy. U dividido por v é dx sobre dy. U é a velocidade do campo vetorial na direção x e v é a velocidade do campo vetorial na direção y. Lembrando, a gente já viu isso, que o campo vetorial, a velocidade do campo vetorial v, isso aqui é vzão maiúsculo, é igual a u na direção i, mais v na direção j, mais w na direção k. O w, a gente geralmente está esquecendo ele, porque ele só torna a conta mais trabalhosa, não tem nenhum ganho conceitual usando a terceira dimensão, que seria o z. Então, ó, esse u é esse u aqui, esse v é este v aqui. E dx dy é a ideia de elemento infinitesimal associado ao vetor de deslocamento. Isso aqui eu não vou demonstrar, é bem simples na verdade, valeria a pena, mas a gente vai acabar perdendo algum tempo. Para quem gosta de demonstração, que eu acho que poucas pessoas gostam, para você chegar nesse resultado aqui, você tem que impor que o vetor de deslocamento de uma partícula é paralelo ao vetor de velocidade em cada ponto, que é a definição de linha de corrente. Daqui, se você lembrar do produto vetorial, dr vezes v tem que ser igual a zero, porque a definição, por definição, dois vetores que são paralelos, o produto vetorial dá zero. E aí você chega nesse resultado, mas a gente não vai entrar nesse mérito, aqui não. Mas é bem tranquilo, tá? Quem tem curiosidade, eu acho que não vai ter grandes problemas. Agora a gente vai fazer o exercício. Então ele me dá o campo vetorial, este campo, e pede para a gente encontrar a linha de corrente que contém o ponto, esse ponto, no instante t igual a 1 segundo. Essa informação aqui eu vou usar já já. Então a gente guarda ela aí, vamos começar usando a fórmula que está dentro do quadrado em azul, para você... É bem parecido, na verdade, com o que a gente fez na última aula com a equação da trajetória, porque a gente vai precisar integrar também. Então veja, lembrando que o que acompanha o i, a gente chama de u, então esse cara é u. O que acompanha o j, a gente chama de v. Então esse cara é v, certo? Muito bem. Só que linha de corrente é uma foto. Então, esse parâmetro t, que seria uma variável, para o caso geral, eu vou fixar no instante t igual a 1 segundo. Porque você se lembra que linha de corrente é uma fotografia, é um instante. Então, portanto, para a gente aplicar a linha de corrente, eu quero a linha de corrente para t igual a 1 segundo. Daí o meu campo vetorial, vzão, eu posso ocultar esse cara aqui para facilitar a nossa escrita, só isso. Então fica 2xy ao quadrado na direção i, mais 2x ao quadrado y na direção j. Porque o t vale 1, então esse termo aqui vai ter um aqui que eu não vou representar. A partir disso, então, esse é o meu cara u, esse é meu cara v. Vou usar a equação da linha de corrente. Então, u sobre v é igual a dx sobre dy. Quem é u? U é 2xy ao quadrado dividido por v. Quem é v? 2x ao quadrado y. Isso vai ser igual a dx sobre dy. Dx sobre dy. Certo? E aí, por isso que eu falei que parecia muito com a equação da trajetória da última aula, porque a gente vai ter que integrar isso daqui. Então, de novo, tudo que é x eu deixo de um lado para integrar só em x, tudo que é y eu deixo do outro. Aqui a gente ainda pode fazer algumas simplificações. Esse quadrado eu posso cancelar com esse y, esse quadrado eu posso cancelar com esse x, esse 2 vai embora com esse 2. Então daqui eu fico com y sobre x é igual a dx sobre dy. Certo? E aí o que eu faço? Tudo que tem x jogo para um lado, tudo que tem y jogo para o outro. Então eu fico com y dy é igual a x dx. E aí já está com uma cara de integral, né? Assim como na última aula a gente fez. Então aqui eu vou integrar dos dois lados. A gente pode fazer isso. E aí eu vou ficar com a integral de y é y ao quadrado sobre 2. Vai ser a integral de x quadrado. Aqui a integral de x é a mesma coisa. E você não pode se esquecer da nossa constante. Constante c. Então eu vou apagar aqui para a gente continuar a nossa conta. Então veja, eu estou com
x, y e uma constante c. Essa constante c, assim como no caso da trajetória, a gente vai usar a condição de contorno ou a condição inicial que o problema deu. Nesse nosso exemplo, essa é a condição inicial, porque eu quero a linha de corrente que contém este ponto. Então, se eu estou procurando a equação da linha de corrente, eu posso substituir esses valores para determinar o valor da constante c. Então, se eu colocar aqui x e y igual a 1, eu vou ficar 1 ao quadrado sobre 2 é igual a 1 ao quadrado sobre 2 mais a constante. Então, veja, tem 1 ao quadrado sobre 2 aqui, aqui eu posso passar subtraindo ou simplesmente cortar os dois, concluindo que a constante nesse caso tem que valer zero, certo? Então, ó, veja, eu tenho 1 sobre 2 aqui, se eu passar subtraindo deste lado vai ficar zero, então c é igual a zero. Daí, eu vou voltar para essa expressão aqui. Então, eu tenho y ao quadrado sobre 2 é igual a x ao quadrado sobre 2 mais o zero. Então, eu já vou ignorar o zero aqui. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2, aí eu fico com y ao quadrado é igual a x ao quadrado. E agora, você vai precisar se lembrar sobre uma propriedade do módulo. Porque eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados dessa equação, como você deve saber, e aí vai sobrar um módulo. Então, se eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu fico com o módulo de y tem que ser igual ao módulo de x. E isso aqui eu posso reescrever como sendo y igual a mais ou menos x, ou, tanto faz, x igual a mais ou menos y, certo? É assim que a gente abre o módulo. Quando duas funções em módulos são iguais, eu posso abrir dessa forma aqui. Então eu vou preferir usar essa aqui e vou apagar essa outra porque dá na mesma, certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai representar a linha de corrente. Porque o nosso objetivo era encontrar a linha de corrente. A linha de corrente é uma equação. Eu encontrei que y é igual a mais ou menos x. Então eu vou deixar aqui, ó, y é igual a mais ou menos x. E vou representar aqui no plano cartesiano padrão para que você perceba que o conceito foi respeitado, o conceito de linha de corrente. Porque isso aí são duas retas, né? Então, aqui está o meu eixo cartesiano, que é o eixo y. Aqui está o eixo x. A primeira equação de reta, y igual a x, é essa aqui, y igual a x. E a segunda seria aqui, y igual a menos x. Eu não vou representar para não poluir meu desenho. Mas vamos ver que o conceito de linha de corrente foi satisfeito. Vamos pegar alguns pontos e verificar que, de fato, as velocidades das partículas que estão na linha de corrente têm velocidade trajetória a esta curva verde, que neste caso é uma reta. Então vamos lá. Se eu colocar... Vou colocar o V aqui, ó. O V, para essa linha de corrente eu tenho 2xy ao quadrado e mais 2x ao quadrado y, j. Certo? O t é igual a 1, como a gente já discutiu. Então, se eu colocar v em função de 0, 0, vai dar 0 em i mais 0 em j. Ok. O vetor nulo é paralelo a todo vetor, como a gente sabe da álgebra linear. Se eu colocar o vetor 1, 1, aqui vai dar 1 vezes 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 2 vai dar 2, e, analogamente, 1 ao quadrado vezes 1 vai dar 1, vezes 2 vai dar 2. Então, mais 2j. Poderia tentar outro também. Eu estou tentando esses valores, que são valores que pertencem a essa reta. V de 2, 2, vai ser 2 vezes 4 vai dar 8, vezes 2 vai dar 16 na direção I, mais 2 vezes 4 vai dar 8, vezes 2, 16 na direção J. Então veja, se esse ponto aqui for o ponto O de origem, esse for o ponto A e esse for o ponto B, eu consigo representar essas velocidades aqui. Aqui é o ponto O, aí depois eu vou ter o ponto 1, 1, que eu chamei de ponto A, então esse é o ponto A. No ponto A, a velocidade tem ao mesmo tanto que eu tenho em I, eu tenho em J. Portanto, a velocidade nesse ponto tem essa direção. Veja que está satisfeito, a velocidade do ponto é tangente à curva, que é a necessidade, é a premissa básica do conceito de linha de corrente. Depois eu peguei 2, 2. Pegando 2, 2 aqui, e aí eu tenho o ponto que eu chamei de B.
a partícula que está em B. A mesma coisa, o tanto que eu tenho em I é o tanto que eu tenho em J. Portanto, a velocidade é paralela a Y igual a X. Então eu venho aqui, está a velocidade do ponto PB. Aqui é o VA e está satisfeito. Então, o conceito de linha de corrente de novo, a gente tem os vetores de velocidades paralelos à curva de linha de corrente. E o que é importante a gente saber é essa equação aqui. A partir dessa equação, eu jogo tudo que é x para um lado, tudo que é y para o outro, integro dos dois lados, vai surgir uma constante. Para eliminar a constante, eu uso a condição de contorno, e a linha de corrente é uma fotografia. Portanto, eu tenho que eliminar a variável tempo para o tempo que foi pedido, certo? Então, se você gostou, deixa o like, um grande abraço e até a próxima!